Um minutinho. A Célia fica... Bom, vamos começar, né? A gente não termina hoje. Bom, pessoal, boa tarde a todos. O Cledir está de férias. O Fábio está aí para ajudar a gente. Foi uma sugestão, inclusive, a ordem do dia da Secretaria do Meio Ambiente, tá? Estão me ouvindo bem? Tá? Estamos ouvindo. Perfeito. Beleza. Bom, como a Nelma já falou, estão presentes aí 9, né? Vamos aguardar só mais um pouquinho para entrar o Rodrigo, mas já vamos dando início. Justificativo, nós tivemos a Nelma Viviane. Ela é do conselho, tinha reunião de conselho de classe, me parece. Então, ela não vai participar hoje. Então, ela justificou lá no grupo. Correspondências recebidas. Nós tivemos um ofício no dia 9 de outubro do Ministério Público. Ele disse aqui no ofício solicitação no prazo de 15 dias para que daremos informações a respeito do desenvolvimento das atividades relativas à revisão do plano diretor. Então, ele quer saber como que anda o plano diretor, né, no CONDAMA, e me parece que já mandou também no CONDURB. Eu ainda não respondi, porém, até conversei com a Solange, conversei com o Cledir, com a Nelma, e fiz um ofício no dia 16 de outubro, solicitando informações de como que anda, qual foi o procedimento já realizado a respeito da revisão do plano diretor para o Felipe Fontana. Ele é o coordenador da comissão de análise do plano diretor. O CONDURB também fez esse ofício para ele, e se nós não tivermos no tempo hábil de resposta para o Ministério Público uma resposta do Felipe, a gente vai informar que estamos também solicitando esse tipo de informação. Me parece que não tivemos mais reuniões. Eu não sei se foi isso, né, Solange, que você disse, nesse período desse ano mesmo, né, de pandemia, o pessoal parou de se reunir para tratar do assunto, mas talvez o Felipe lá possa nos esclarecer melhor, talvez eles tenham, né, se inteirado lá de alguma coisa e dado andamento. Caso não tenha, com a resposta dele, eu encaminho para o Ministério Público para dizer que, então, dá uma justificativa, né, que a gente está aguardando aí esse período para poder se reunir. Eu posso falar um pouquinho? Pode, claro. Então, como o Marcelo me perguntou como que estava, eu tinha um rascunho, né, que o pessoal tinha escrito no final do ano, o pessoal lá do CONDURB, né, o grupo, para ver como que continuaria essas conversas, né? Eu passei para o Marcelo, né? E é a última coisa que eu tenho a respeito. Depois veio férias, pandemia, e não se falou, não recebi mais nada a respeito, né? Só aquela que eu tinha aqui, consegui achar nos meus guardados esse rascunho com várias perguntas, né? Eu me lembro que o pessoal queria muito, que eles tinham uma verba, contratar pessoas, contratar arquitetos, um pessoal para tentar desenvolver, fazer um plano diretor. Então, essa era a discussão que ficou, isso no final, começo de dezembro, final de novembro, acho que foi isso. Tá? Beleza. Foi encaminhado, inclusive, no dia 16 agora, de outubro, um e-mail, se não me engano, foi pela Casa dos Conselhos, para todos os conselheiros, de alguns links, não sei se foi o Cledir que tinha mandado, ou o Fábio pedido para mandar,
para subsidiar material, né? Para subsidiar na discussão do plano diretor, da revisão. Bom, passamos então agora à fala dos conselheiros. Quem gostaria de se inscrever? O Ceciliato está com dificuldade de entrar, eu estou tentando auxiliar ele, tá? Tá bom. Enquanto alguns pensam em se inscrever, vamos dar andamento aí, talvez até inversão aqui, ó. Informação da diretoria, né, executiva. No meu caso aqui, já passei o recado, só, Fábio, se você tiver algum recado, tanto do CONDAMA, quanto da própria Secretaria já do Meio Ambiente, já pode passar também para o pessoal, senão a gente vai para a ordem do dia. Marcelo, boa tarde a todos. Se não me engano, a ordem do dia a respeito do pedido de supressão de árvores, não é isso? Isso. Que está colocado aí para os conselheiros opinarem, né? Então, eu vou aguardar esse momento para falar sobre essa questão das árvores, né? Nós tivemos uma análise de outro local, recentemente pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é aqui a praça da Rua Carlos Gomes. Ali foi constatado que as árvores ainda estavam com lenho saudável, apesar de secas, né, de todas com secamento de copa. E eu tenho acompanhado a evolução e ela não é boa. As árvores estão apresentando um secamento muito forte, com um soltamento já da casca. Então, possivelmente, nos próximos dias, nós faremos pelo menos uma poda para evitar danos de queda de galhos. Como são várias árvores, são 5 árvores que apresentaram secamento, mas algumas com rebrotação, algumas ainda com sinais de vitalidade, né? Mesmo que fraca, mas nós faremos alguma intervenção ali, não de supressão, mas de poda, para evitar que venha a ter alguma queda de galhos ali na Praça da Carlos Gomes. Ali há um caso antigo, ao que parece, moradores já tentam cortar essas árvores há tempos, né, fazendo requerimentos, e a gente não tinha autorizado, que as árvores se encontravam saudáveis, e de repente 5 árvores apresentaram um secamento estranho. E o IPT fez a análise e disse que elas estavam bem. Então, elas não foram suprimidas por conta desse laudo, mas agora, dado o secamento maior, algumas delas serão podadas para que a gente possa evitar qualquer tipo de dano material ou mesmo de segurança para algum pedestre que está passando ali, ainda mais com esses tempos assim. Em relação à secretaria, eu fico à disposição se algum conselheiro tiver algum questionamento, porque assuntos temos em diversos pontos, mas nada emergencial a não ser que alguém tenha algum questionamento específico. Obrigado, Fábio. A Ronda, ela quer falar, Ronda? Tá aí? Oi, estou aqui. Pode estar um pouquinho embaixo, tá? Opa, o equipamento é muito legal. Será que está chegando melhor? Tô ouvindo. Sobre a crise hídrica que está tendo, nós fomos procurados pela Sabesp. Está dando para ouvir? Não! Está um pouco ruim, Ronda, mas realmente esse assunto é um assunto importante. Eu deveria ter mencionado. Então, o Osmar parece que está dentro da reunião. Como o meu microfone está ruim, vou pedir para o Osmar. Né, Osmar? Obrigada. Para comentar sobre a questão da Sabesp, é isso, Ronda? Exato, isso mesmo. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Obrigada. Eu acho que o Fábio também pode colocar
né, pode complementar se for o caso, mas é só para informar, acho que vocês devem ter visto já, talvez, na mídia local, né, nós, a semana passada, no início da semana, né, retrasada, a gente foi procurado pela Sabesp, né, para a questão do abastecimento de água, que a represa de captação de água da Sabesp lá no Servinho estava com os níveis bastante baixos, né? Então, eles nos procuraram lá no Horto para ver a possibilidade de a gente fazer a retirada um pouco mais urgente das águas que nós temos nas nossas 3 represas, sendo uma delas do Ecolago. Então, a gente fez contato também com o Fábio, nos reunimos, né, nós do Horto Florestal, o Fábio pela Prefeitura e o diretor da Sabesp, o Pioto, né, e mais um engenheiro deles lá, o engenheiro Nilo. Enfim, para ver o que poderia ser feito, e nós consultamos a nossa secretaria em São Paulo, a diretoria nossa do IEF e a secretaria, e, por fim, foi autorizado que a Sabesp fizesse a retirada de água de 2 das nossas represas. A gente preservou, por enquanto, o Ecolago, né, Fábio, que a gente, talvez, se houver uma necessidade, né, uma emergência, né, será utilizado também do Ecolago, mas, por enquanto, nós estamos utilizando só de 2 represas que não abastecem o Ecolago, que essas 2 represas, uma delas está abaixo do Ecolago e uma outra está num outro ponto, que é a represa do Palmitalzinho ali, para quem quiser se localizar, é aquela primeira represa que tem na baixada do asfalto indo para a Lutece ali, antes de chegar na nossa área. Seria ali. Logo depois da Walter Busnello, ali à esquerda, tem uma represa boa, que a gente chama de Palmitalzinho, que é justamente do Manancial do Servo, né? E uma segunda que fica abaixo do Ecolago, já dentro da estação da Floresta Estadual. Então, seria isso. A Sabesp ainda está fazendo a captação. A gente observou que tá no nível mais baixo, mas não está comprometendo ainda, né, a água das represas. Ainda tem muita água para ser retirada e parece, conversando com o Pioto no início dessa semana, né, parece que o nível lá na represa do Servinho parece que já está meio que regularizando, e a gente espera agora, né, que entrar no período aí de chuva e que isso regularize o mais rápido possível. Talvez com relação à água lá, a represa da Sabesp, acho que o Fábio talvez possa dizer alguma coisa, o Fábio Albertini, né, e o Fábio Nossac, se quiser completar também. Seria isso, só como informação para o Condama. A gente está aí tentando acudir emergencialmente, né, a represa da Sabesp para não faltar água na cidade ainda, tendo em vista que parece 70% da água consumida em Assis, ela é proveniente da represa lá do Servo. Era isso. Obrigado, Marcelo, pela atenção. Não sei se o Fábio Albertini quiser falar alguma coisa a respeito da Sabesp, mas o Osmar resumiu bem, além das 2 represas do Instituto Florestal, quer dizer, as 3, né? Porque o Horto o Ecolago é também uma represa dentro da unidade de conservação, apesar de nós termos ali o uso recreativo, né? Nós entendemos conjuntamente, né, que o Ecolago poderia ser o último recurso, por ser a primeira represa, e liberamos também ali a represa do Centro Social Urbano, né, ou do Ecoparque. Também está sendo utilizada para aumentar ali a capacidade de água da represa do Servo. Então, acredito que com essas chuvas que tivemos aí na última semana e hoje, a situação deve estar pelo menos aí se mantendo, né, ou com talvez até um pouco de recuperação. Mas aí quem vai saber explicar melhor é a Sabesp, e a decisão de usar a água, ela é da Sabesp. A Sabesp que é a gestora da água da cidade, e se houver a demanda, as represas, graças aí ao Instituto Florestal, às unidades de conservação, graças às zonas de amortecimento, nós temos essa possibilidade de ter essa água, essa reserva. Então, quem vai dizer se nós precisamos ou não é a Sabesp, quem vai autorizar a usar é o Instituto Florestal. A prefeitura ela é mera coadjuvante aí nesse processo.
Boa tarde, pessoal. É o Fábio aqui da Sabesp. Desculpe que eu estou sem vídeo, tá? O Pioto, o Nilo e o André estiveram, esses tempos atrás, ali na Água do Matão. Eles têm um projeto aí de readequação da distribuição da água, né? Ali na Água do Matão temos 3 poços que atendiam até esses dias atrás a cerca de 40%, 35% da cidade. Então, eles estão fazendo uma espécie de remanejamento, né, para equilibrar melhor essa contabilidade aí, para dar uma descansada na represa. E tem algumas outras previsões aí futuras, que não cabem aqui no momento, sobre novos poços. De qualquer maneira, a ajuda aí das represas foi essencial, né? Nós estamos numa situação com um maior público em casa, com calor recorde e com um período de estiagem aí bastante interessante. E isso me chama a atenção, aí falando do plano diretor, né? Que nós temos que ter especial atenção, redobrada atenção, reiterada atenção às áreas de especial interesse ambiental e ao amortecimento, à zona de amortecimento, né? Porque cenários como este, que fizeram com que a gente tivesse que pedir ajuda para o horto, podem se repetir, e eu acredito até que irão se repetir nos próximos meses, viu? O crescimento da cidade é planejado, existe um contrato de programa com o município que tem uma previsão de investimento em novos poços, entre outras coisas, mas o cenário ambiental mudou de forma drástica, coisas que não estavam previstas. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui a necessidade de se preocupar bastante no plano diretor com esses 2 pontos que eu falei. Inclusive, vou conversar com o Piotr para fazer, de repente, um ofício, algum relatório de toda a situação para a gente poder apresentar de forma oficial na próxima reunião. Marcelo, eu só gostaria de completar mais uma coisinha. Posso? Rapidinho. Só complementando o que o Fábio acabou de dizer, eu acho que o fato de nós termos, vamos dizer assim, essa reserva de água nas nossas represas não é mérito nosso, né? Assim, de certa forma, elas estão todas conservadas, né? A bacia ali, mas é uma coisa que tem que ver, assim, justamente a conservação da bacia, de modo geral, né? Que a gente tem que pensar em tratar isso no plano diretor e também no próprio plano de manejo nosso, com relação à zona de amortecimento. Né, de que por enquanto, na zona de amortecimento, essa área da bacia, né, do manancial, ela está conservada, né, vamos dizer assim, por causa da zona de amortecimento. E a gente acho que tem que levar isso muito a sério na hora de for tratar, principalmente, esses 2 planos, né, o plano diretor e o plano de manejo, para que isso não venha no futuro, né, degradar e a gente ter essa possibilidade de perder nessa conservação aí nessa bacia do Cervo. Né? Era só essa complementação, acho que o Fábio lembrou bem isso, viu, Fábio? Parabéns aí pela lembrança. Obrigado. Se me permitir, presidente, também complementar, eu acho interessante, importante essa manifestação, o Fábio Albertini, e a demonstração do interesse em ajudar a analisar, porque eu acho que está sendo necessário, né, um apoio à equipe que está fazendo essa análise dentro dos conselhos. O Instituto Florestal já fez uma análise, né, eles analisaram, fizeram contribuições, e eu acho que precisa realmente agora sentar na cadeira e fazer uma propositura em cima do texto que foi enviado, né, porque já vai fazer 1 ano que isso foi encaminhado para os conselhos. E, claro, a gente entende a situação, né, de pandemia e tudo isso, ninguém esperava uma crise global, mas é importante que quem quer contribuir, quem tem ideias e quem tem conhecimento que quer participar, ajude agora, nesse momento, a fazer contribuições práticas, pragmáticas no texto, dizer se não está bom, o que não está bom e o que é bom colocar, o que é bom inserir, fazer propositura, fazer proposta, inserir no documento, e não apenas criticar a revisão que está sendo proposta, porque criticar a gente vai aceitar, lógico, mas
além da crítica, tem que vir com uma proposta de inserir algo, ou então, se for o caso, né, porque eu não sei como que está o parecer, se já há um parecer, se o parecer é de que a revisão é inválida ou não foi bem feita, etc., que seja feito logo um parecer e colocado em votação. Porque o que nós não podemos é ficar aguardando. E aí, quando chegar a hora, começarmos tudo de novo. Aí eu acho que o prejuízo vai ser muito grande, realmente. E as propostas para as áreas, inclusive as áreas de manancial, estão lá, né? Nós ampliamos as áreas de especial interesse ambiental, nós estamos ampliando as áreas de preservação permanente no plano, está lá. Então, acho que tudo isso, inclusive, vai afetar as obras que a própria Sabesp vai realizar daqui para frente, quando precisar, por exemplo, fazer um local de lançamento de efluentes, né? uma bomba de lançamento de efluentes próximo de curso d'água, o plano está prevendo aí uma complexidade maior. E tudo isso precisa da participação do órgão gestor do saneamento de Assis. Eu acho muito importante isso, válido, e a gente precisa realmente botar a mão na massa agora para esse negócio andar. Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, vamos para a ordem do dia. O primeiro ponto da ordem do dia é justamente para analisar, foi encaminhado pelo CEAMA, um pedido de corte de árvore, tá? Já esse pedido foi para cortar 2 árvores com raízes estourando na calçada, atrapalhando a passagem de pedestres, com a copa muito alta, entrelaçadas no fio de alta tensão. E aí quem pediu isso comprou recentemente o imóvel e vai reformá-lo. É na Avenida 9 de Julho, número 14, tá? No centro. E aí depois houve uma manifestação do Fábio mesmo, né, Fábio? Dizendo que as árvores com supressão não autorizada por 2 vezes para supressão, né? Árvores saudáveis em área central da cidade, pediu para avaliar a necessidade de um parecer do CONDAMA, porque já foi indeferido esse pedido. E parece que a característica do imóvel é um salão comercial. E aí a secretaria está nos pedindo, na verdade, um parecer a respeito disso. Se a gente defere, acha que é conveniente indeferir e manter o indeferimento, ou não. É para fazer a substituição cortando as 2 árvores. Eu queria, Fábio, que pudesse complementar essa situação e depois os conselheiros, quem quiser falar, tá bom? Então, senhores, essas árvores, quem passa ali próximo à limpeza pública, ao prédio que tem ali tem um prédio da saúde, e ali próximo tem um espaço do Resende, ali tem umas árvores que são árvores antigas, são cibipirunas, muito antigas, e que, no ponto de vista técnico, né, do meu ponto de vista, elas estão saudáveis. E não é só porque elas estão apresentando, sim, rachadura na calçada, do ponto de vista do empreendedor, quando ele alega reforma, ele encontra alternativa na legislação para supressão, né? Porém, se eu for apenas seguir ao pé da letra, eu vou acabar prejudicando a arborização numa área central da cidade, ao meu ponto de vista, tá? Então, eu preferi compartilhar essa situação com os conselheiros do que tomar essa decisão de forma unilateral ou apenas a prefeitura. Eu acredito que são, ainda mais nessa situação, extremo calor, de extrema secura, né, clima desfavorável, a minha decisão foi de indeferimento, mas como houve uma reiterada busca por supressão dessas árvores,
eu preferi trazer aqui para os conselheiros darem suas opiniões sobre isso, se é que há um consenso ou não. E é lógico que, se houver autorização, isso deverá ser feito mediante a compensação ambiental, que a gente tem cobrado já nos pedidos de corte de árvores nativas em Assis, seguindo aí a proporção de 15:1, né? Então, eu gostaria de colocar isso de forma tranquila para os senhores. Não sei se os senhores vão querer deliberar algo hoje ou na próxima reunião. Acredito que vocês vão querer ver a situação das árvores também e levantar alguma opinião sobre isso antes de fazer alguma, ou se posicionar já, se estiverem à vontade. Mas como há na legislação nossa uma abertura em que árvores de grande importância deverão passar pelo conselho, né, eu acredito que seja um aspecto que talvez até no passado já tivemos falhas nesse ponto, mas queremos agora consolidar a participação do conselho nesse tipo de decisão. Ô, Fábio, esse local vai ser um ponto comercial, você está dizendo? Eles fizeram 2 galpões. Eu não sei se vai ser um supermercado ou se vai ser alguma oficina. É um estabelecimento comercial. As árvores, uma delas, ela está realmente em cima de uma galeria. Então, ela, do ponto de vista de estrutural, ela pode estar realmente afetando o sistema de drenagem, sim. Ela pode estar, inclusive, afetando edificações. Nós não temos um laudo de um engenheiro civil, e esse foi um questionamento que eu fiz para o próprio solicitante. Eu falei, olha, que ele deveria apresentar um laudo. Do ponto de vista de intervenção, caberia, sim, a supressão. A Lei Municipal 4.232, ela prevê essa autorização, né? Mas são árvores centenárias e são árvores que estão saudáveis. Elas não apresentam risco iminente de queda, né? Então, é uma situação complexa e que, se eu adotar a decisão meramente cega na lei, eu vou com certeza ser criticado por isso. E eu gostaria de compartilhar a dura decisão. Fábio, esse laudo que foi encaminhado de um engenheiro foi pela proprietária, né? Ele não encaminhou o laudo ainda. Eu disse para ele que me parece que ele encaminhou um laudo na segunda vez agora, depois de ter sido novamente negado, né? Aí ele apresentou um laudo, mas é um laudo, assim, meramente uma declaração de um engenheiro civil de que está abalando, né? Inclusive, acho que foi encaminhado aí para os senhores a cópia desse documento para avaliar, né? Então, não sei, de repente, como que a gente... Talvez uma sugestão, pegar 2 ou 3 técnicos, se há no conselho, para fazer uma avaliação e depois passar para a gente, e a gente, com esse documento formalizado, passar para vocês. Eu estou de acordo. Nós temos aí pessoas formadas da área, biologia, de engenharia, e poderão dar um posicionamento aí, dar uma ideia do que pode ser feito, ou de repente é uma alternativa. Não sei se a pessoa está aberta a isso também. Alguém? A Márcia perguntou aí no chat se tinha foto. Tem fotos. Tem? No laudo tem. O Fábio não tem aí para mostrar para a gente. Eu não estou na secretaria agora, mas eu posso me mandar para os senhores no WhatsApp, sem problema. São 2 ali, onde era o catarinense, né? Aquela mais próxima da curva ali, ela tem realmente, se não tem 80 anos, pode ter mais. Onde era o estacionamento, ela é mais jovem, né? Sim. É que nós erramos no passado, porque sibipiruna é uma árvore muito de porte grande, né? Mas tem sibipiruna aí centenária que ainda floresce com saúde. Então é um pecado mesmo suprimi-las, retirá-las.
Ô Marcelo, no documento que foi encaminhado contém várias fotos. Isso, eu mandei no e-mail junto com a convocação, se eu não me engano. Tem várias fotos lá, se verificar no documento lá, principalmente no documento que veio da empresa, né, no recurso que eles fizeram. Contralaudo, né? No laudo lá consta várias fotos. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo mandar aqui. Eu Posso Fala, comentar? Pode. É uma coisa bastante delicada, né? Porque eu estou exatamente com o mesmo problema na casa da minha mãe, aqui em Paraguaçu. A gente tem uma sibipiruna remanescente, a gente substituiu as outras e a gente está com uma que tem, está com, não é caruncho, é cupim. Ela é muito grande, ela toma mais de 50% do que a avenida, os galhos dela tomam mais do que 50% da avenida, numa região bastante movimentada, em Paraguaçu, e a gente está solicitando para a prefeitura para fazer uma poda bastante radical ou tirar a árvore, porque já caiu vários galhos em casa, no muro, nos nossos carros, né? É sempre um risco de um pedestre estar passando numa hora de temporal, um carro passando e um galho grande, grosso desse cair, né? O prejuízo vai ser de quem? Da prefeitura ou do dono da casa? Que não tomou as devidas providências em relação a uma árvore que está comprometida. Se há um parecer, né, Márcia, desfavorável e ocorre algum dano, aí é responsabilidade da prefeitura. Então, eu acho assim, eu sou a maior defensora de árvores, de sombreamento, mas eu acho que a gente tem que avaliar isso, né? Ele vai tirar, ele vai plantar outra no lugar, entendeu? Uma árvore recomendada pela prefeitura, a gente está com um projeto aí de arborização, né, que tem espécies indicadas. A sibipiruna não é indicada, né? Eu não sou daquelas pessoas que reclamam de folha, nem de flores, nada disso. Eu penso na segurança das pessoas, dos usuários da rua, né? Então, eu acho que seria muito importante aí talvez a Honda que entende bastante disso, e junto olhar, né? Ver se tem cupim, se a árvore está mesmo, ou se tem alguém matando a árvore. Isso é muito comum a gente ver a pessoa colocar um produto à noite, em horários que ninguém vê, produtos para ir matando a árvore. E se você negar, o risco dela aumentar, fazer isso e matar a árvore completamente existe. Ela vai até o fim no desejo dela, né? Porque ela acha que está atrapalhando, está comprometendo e ela pode fazer isso, né? Então, eu acho que é preciso mesmo avaliar de forma bastante próxima, né? De um especialista, e a gente mesmo que vai votar pensar nisso, né? Se vale a pena realmente manter uma árvore desse porte nesse local ou substituir por outra mais indicada. Ó, eu voto com a Márcia, viu? Eu também concordo que a sibipiruna não é uma espécie adequada, tá? E até uma substituição por uma espécie mais adequada seria melhor. Também concordo com ela. Eu também concordo com a Márcia, viu?
Eu passo por ali sempre ali, estou sempre passando ali. E à noite passando ali, o tamanho da árvore prejudica até a iluminação. E é complicado passar ali, principalmente o pessoal que passa a noite ali de idoso ali, perigoso ali. Está comprometido mesmo na calçada ali. E o trinco que tinha no prédio ali era enorme. Ali agora estão reformando, estão melhorando, mas não sei se tem que ser um técnico mesmo para ver se vai continuar prejudicando o prédio ali. E, então, eu estou plenamente com a Márcia. Eu também acho interessante o que a Márcia falou. A questão é que a Sibipiruna, né, em termos de cobertura, com esse calor que cada vez a gente vai ter mais, não tem árvore igual, né? Não se, é difícil de encontrar. E aí a questão é que árvores que poderiam ser colocadas ali para não ficar só um negocinho lá, um chumacinho de árvore, né? Essa que é a grande questão, né? Pelo que eu estou olhando agora aqui, é um buraco, está com muito problema realmente estrutural. Então, Fábio, eu acho que esse é um problema sério. Não sei se as duas árvores estão com problemas, mas uma me parece que está dando problema, né, na parte estrutural do prédio, na galeria e tal. Aí eu acho que isso realmente ela vai ter que ser retirada. E aí a questão é de quem entende de árvores, que tipo de árvore deveria ser colocado ali, né? Não uma árvore que deu pelo menos um pouquinho de sombreamento. Que tipo de árvore que vai dar um pouco de sombreamento, né? E com menos dano à calçada. Aí é quem entende do assunto que tem que... porque como o Subipuruna praticamente não tem mais. A cobertura... né? Um mês atrás, eu estava lá em Presidente Prudente, onde minha mãe tem um apartamento, e a frente do prédio todo dela é Sibipiruna. Estavam cortando lá, por causa da energia. Então, estavam fazendo um corte tão amalucado que deixa a árvore toda torta e a calçada também está com um monte de problema, né? O dono da casa estava mandando limpar porque estava cheio de galho e tal. Então, tem uma hora que você fala, puxa vida, é uma super árvore, dá muita dó. Mas aí tem um questionamento, igual o seu João falou, olha, andar na calçada cai, né? Então, tem muitas coisas negativas contra a ficar essa árvore, o que é uma pena, infelizmente, né? Se pudesse tirar e pôr em outro lugar. Então, essa é a minha... Precisando saber que tipo de árvore, né? Que deu um mínimo, um pouco mais de sombreamento do que muitas que são colocadas aí. Vai pôr o resedar, vai pôr uma coisa meio que... né? Mas aí, isso eu não sei o que fazer. Eu concordo. A minha com opinião... você. a minha opinião nesse sentido é que nós estamos também lidando com a situação de política pública. Volta e meia, uma gestão aí tem que acabar recebendo as pedradas na vidraça porque cortou uma árvore. Não é só o problema da Sibipiruna, mas eu acho que nós deveríamos fazer um antes e depois e tomar uma decisão não só para estas, mas uma decisão a ser seguida nas próximas situações que irão surgir. De realmente a substituição desta espécie no município, para que inclusive seja claro no município que a política pública é essa de substituição de árvores inadequadas. Eu estava vendo as fotos desse laudo, não dá para ver a copa. Mas, se eu não me engano, a copa dessa árvore já está desfigurada, ela nem está tão grande assim. Vocês que conhecem, ela está com uma copa grande? A Me copa dela pareceu tá tão enorme. podada. Não, ela tem uma copa grande. Na página 10 do laudo, dá para você ver a copa da outra árvore. Vocês estão vendo o laudo? Vocês estão mostrando o laudo? Eu mandei no grupo do Vou WhatsApp. olhar. Pelo e-mail também veio. Tá. Eu vou olhar. Ô, Fábio, você conhece a árvore samambaia?
Conheço, sim. Então, ela está sendo bastante utilizada atualmente, né? Sim, é uma boa árvore. O problema é o seguinte, nós, geralmente, o que que acontece? Quando a pessoa faz a poda drástica, nós temos duas situações. Primeiro que a brotação, ela não tem a mesma firmeza do que um galho original, desenvolvido desde o começo com a árvore. Então, a tendência, quando você poda uma árvore, é os galhos ficarem mais suscetíveis à queda. A sibipiruna, ela tende a derrubar mais galhos do que cair e tombar. É mais difícil você ver uma sibipiruna tombar do que ela derrubar galhos. Ela derruba realmente galhos e isso pode realmente danificar veículos, machucar pessoas. Ela pode também causar danos nos sistemas de drenagem ou na própria edificação. Acontece que na hora que a pessoa vai replantar, a escolha é dela, porque na lei ela tem uma lista, um rol de opções. Então, a pessoa que vai escolher a árvore que ela vai plantar. Nós não temos uma legislação em que a secretaria vai dizer, tá bom, então você vai cortar a sibipiruna, mas você vai plantar a samambaia. Nós temos feito, sim, a substituição paulatina de várias árvores, como fizemos no camelódromo, como estamos fazendo de ficos em vários locais, tirando os ficos da cidade, substituindo por outras árvores, né, por ipês, principalmente, temos feito muito plantio de ipês, né, apesar dele não ter uma copa igual a de uma sibipiruna, né, ele tem mais uma questão de beleza cênica, às vezes até nessa época que está seco, ele derruba as folhas, então ele não faz nem muita sombra. E existem árvores, por exemplo, apesar da crítica que existe sobre o oiti, é uma árvore que não atinge um porte muito grande, você consegue conduzir ela bem, você consegue ter uma arquitetura dela baixa, se você quiser, ou também alta, se você souber conduzir. Então, existem árvores que são boas para a arborização urbana. A samambaia é uma delas também. Agora, o problema é que nós não temos jurisprudência, vamos dizer assim, para falar que árvore o cara vai plantar. Uma vez que ele suprimir, ele tem a obrigatoriedade de replantar, porque a legislação exige isso. E ele vai ter que compensar com 15, por cada árvore que ele corta, 15 árvores ele vai ter que disponibilizar para a secretaria para alimentar o nosso banco de mudas que fornece depois para o Disque Árvore de forma gratuita. Então, essas árvores, essas mudas, elas voltam para a população, né? Agora, essa é a situação que nós encontramos. No primeiro momento, eu não fiquei inclinado a não aprovar, a despeito da calçada destruída, a despeito de uma estar em cima da galeria, no meu entender, aquela árvore não apresenta um risco iminente. O local que elas estão, apesar de ter o prédio com rachadura e tal, é um prédio muito antigo, é um prédio muito velho. Então, não dá para eu dizer que a culpa da rachadura foi da árvore, né? Agora, o pedido encontra legislação favorável para a autorização. Só que, por se tratar de uma situação em área central, polêmica, eu preferi trazer isso para os conselheiros. Entendo perfeitamente, compartilho a opinião da Márcia também. Acho que a gente hoje tem que trabalhar muito mais com o conceito de florestas urbanas, que são parques, áreas onde a gente pode plantar árvores maiores e plantar árvores mais fáceis de manejar nas áreas onde a interferência é maior. Interferência com iluminação, interferência com rede elétrica, interferência com tubulações e com as próprias pessoas, acessibilidade, etc. e tal. Então, é um caminho árduo, não dá para a gente chegar do dia para a noite e falar vamos substituir todas as árvores, porque isso vai ser traumático, né? Mas, paulatinamente, isso já vem acontecendo. Mas essas árvores realmente dá dó. Então, eu entendo, eu acho que se o conselho, a maioria do conselho tiver favorável, nós vamos deferir com base nesse respaldo, inclusive. Mas a proposta é fazer uma comissão para ir lá olhar a árvore, para a gente votar, não é isso? Acho que seria o mais sensato, realmente.
Aparentemente, a árvore está saudável, mas a gente está pensando também na substituição, né? Tirar essas árvores de vez da cidade, né? Então, aparentemente está saudável, sim. Eu acho que a gente não pode agir só na lei, que nem aconteceu lá no Supremo, né? De automaticamente faz uma coisa, automaticamente faz outra. Eu acho que o que mais importa aqui é que é uma sibipiruna, né? E não é uma árvore que vai durar muito tempo, tá? Eu voto mais uma vez, pela retirada e colocar uma outra árvore. Quanto a que árvores que a gente planta na cidade, Fábio, a gente poderia fazer uma campanha, porque quem vende árvore normalmente é que escolhe para o proprietário o tipo de árvore. Eu sei porque eu tenho uma floricultura e as árvores plantadas na cidade, pelo menos pela minha floricultura, tem uma relação direta do vendedor. É o vendedor que praticamente escolhe o proprietário qual tipo de árvore mais adequada. Então, talvez fazer uma campanha com Chácara Bela Vista, com a minha floricultura e outras que vendem árvore na cidade. Não sei. Até uma palestra, viu? Uma conscientização. Tá? Porque lá na minha floricultura mesmo, a gente não vende árvore que não seja adequada. Tá? É mais essa árvore samambaia, oiti de vez em quando, muito pouco. O que está na moda agora é quaresmeira, não. Aquela melatomastácea Manacá da Serra. Tá? Manacá da Serra. Só que Manacá da Serra o povo não entendeu ainda que não dura aqui. Tá? Então, até eles plantam, morre, tá? Porque é um ambiente muito seco para o Manacá. Mas mesmo assim é a árvore mais vendida atualmente. É ela e a árvore samambaia. E o resedá. De acordo. Pelo que eu entendi, então, não vão lá para analisar, não vai criar essa comissão. Já há uma decisão, pelo menos aí, de alguns, né, que apresentaram. A gente poderia colocar em votação, se for necessário, ou a gente estabelece essa questão da comissão técnica para ir lá dar uma olhadinha antes. O que acha melhor? Alguém tem disponibilidade de passar lá e dar uma olhada nisso ou se sente já à vontade para dar opinião? Alô, alô. Luciano, poderia estar indo lá para dar uma olhadinha? Eu posso, mas eu posso, não tem problema não. Quando eu estiver passando por lá, eu acho que hoje mesmo, na hora que eu for para a chácara, eu passo lá e olho. Mas eu posso falar para o grupo qual que é a condição da árvore, só isso. Tá? A minha opinião é a retirada por ser a sibipiruna, né? Da gente o Fábio falou muito bem, paulatinamente, né, tá substituindo esse tipo de árvore, né? Essa árvore, ela foi plantada na década de 70, tá? Entre 70 e início de 80. Até tem um documentário muito legal, que é um pé de quê, que era com a Regina Casé e com um botânico muito importante, e falou sobre sibipiruna também. Tá? E sobre a importância, quando foi plantada, e era uma árvore dessa década, né, de 70 e 80. Mas eu posso olhar, se vocês confiarem, não sei. Eu acho que ela aguenta até a próxima reunião, se vocês se sentirem à vontade. Não, ela não vai cair, ela está toda detonada, mas não vai cair. Vamos deixar pendente, então, só para a próxima reunião, isso? Se ela tiver com posso mandar no próprio grupo, viu, gente? Olha, eu vou sair daqui da reunião.
Eu vou passar agora, eu vou sair daqui de casa e vou agora lá no contador, que é bem em frente. Eu tenho que ir lá resolver uma questão aí da empresa Júnior da Unesp, e eu vou ver essa árvore agora. Eu vou sair daqui 10 minutos, e estão me esperando lá no contador. Então, eu posso tirar umas fotos também. Eu não entendo Ótimo. nada de árvore, mas posso dar uma olhada geral. E só queria Eu acho. fazer uma pergunta, Fábio. Não tem como, como você falou, não tem uma legislação, mas a gente não se pode, num relatório para essa pessoa, falar o nome de algumas árvores que seria importante para ela colocar, mesmo não tendo uma legislação para isso, porque eu acho que isso seria importante, porque ela pode colocar qualquer outra coisa, mesmo que o Luciano fale, olha, Olha, não. eu acho que o conselho é um órgão que poderia dar um parecer até no sentido de, olha, o conselho discutiu e chegou à conclusão, vamos dizer que no sentido de autorizar e que, para tanto, seria a melhor escolha a substituição por tais espécies, por exemplo. A gente poderia dar uma sugestão, mas não no sentido de que ele está obrigado a fazer, porque a gente não encontra respaldo legal para fazer essa exigência. Mas a gente pode sim sugerir no parecer do próprio conselho, o conselho falando que discutiu e que acha que o local seria apropriado tais espécies e dá 3 opções, não sei, 2 opções, não sei, alguma coisa assim. Acho que dá para fazer. Nós fizemos isso, algo semelhante a isso, em relação ao DR. Você lembra, Solange? Parece que na época do Júlio Rosa, nós demos uma orientação da substituição, ele prometeu replantar no entorno do clube do DR, né? Sei lá, 40, 50 mudas, e nós orientamos ele no que ele poderia estar plantando. Ô, gente, espera aí um pouquinho, mas se essa árvore está condenada, se ela não está mais, está em perigo pedestre para carro, gente, se tem que cortar, por que que já não corta, vai ficar prolongando isso daí até acontecer um acidente? Eu não sei, eu penso assim, do jeito dos relatos que eu estou escutando aí. Fábio, uma sugestão. Talvez não precisaríamos aguardar a próxima reunião. Não sei se daria para, no próprio grupo do Condama, a Solange, né, que vai passar lá, tirar umas fotos, o Luciano que vai dar uma olhadinha, mandar no grupo. E já quem tiver e puder, mandar sugestões também, indicativas. Dá para fazer dessa forma, sem problema. Eu já me sinto seguro de tomar uma decisão, apesar de que se eu fosse tomar a decisão de forma unilateral, eu já tomei no sentido de indeferir, porque ela não tem um risco iminente de queda, mas eu já me sinto seguro para dar um deferimento e depois encarar a sociedade que muitas vezes desconhece o assunto e que vai com certeza usar isso com todas as forças para falar do secretário, para falar, etc. Então, eu vejo que dá para a gente combinar de que nós vamos sugerir espécies através do grupo lá, né, quem tem sugestões a dar, e eu me sinto tranquilo e respaldado. É isso, era isso que eu precisava para trazer para o conselho. Sim. Eu acho que escrevendo um texto, né, um relatório bem fundamentado, que é aquilo que você, quem perguntar da sociedade, olha, tem esse texto aqui que foi assinado pelo pessoal do Condama, né, porque está em cima dessas decisões. Então, logicamente, sempre vai ter gritaria, que faz parte, mas ter alguma coisa assim, Fábio, olha, o conselho, nós estamos assim, não foi eu, não, né? Com alguma coisa um pouco mais consistente, um texto com um pouco mais de consistência, que ao mesmo tempo nessa consistência para dizer o quê? Para a população do porquê. Mesmo sabendo da árvore, que ela dá sombra, pererê, ela está com tantos problemas que é mais fácil suprimir.
seria melhor suprimir para ter menos problemas de pessoas caindo, problema no, né, no imóvel. Concordo plenamente, Solange, e até, não sei o que vocês pensam, mas até dar assim, uma divulgação para a população, para que eles não sejam pegos de surpresa, né, e cheguem simplesmente na rua e estão lá derrubando as árvores e sem um aviso, sem um comunicado, sem uma informação, né? Então, porque tem gente que entende, tem gente que se amarra na árvore com corrente, tem todo tipo de manifestação e que é legítima também. Então, é isso que a gente não quer polemizar. A questão é técnica, eminentemente. Isso mesmo. Olha, eu acompanho o colega aí, Luciano, para a substituição da árvore. E eu acompanho as palavras do nosso colega aí, Luciano. A impressão que dá é que a gente tem uma maioria, várias pessoas estão achando que a substituição seria a melhor opção, né? Sim. E aí a gente vendo, eu vou lá ver hoje as fotos, o Luciano passando e quem mais que entenda de árvore passar por lá, melhor ainda, para a gente ter mais substância, né? Tá bom, então fica combinado a Solange, né, o Luciano, e o pessoal que tiver aí, puder mandar no grupo depois, até esse parecer, a gente formaliza ele depois, assina, se for o caso, todo mundo assina, entrega para o Fábio. Agradeço aí a manifestação de todos os conselheiros. Eu posso fazer uma pergunta para o Fábio? Pode. Ô, Fábio, eu gostaria de saber se as televisões que não está usando mais, o CIVAP está pegando essas televisões. Sim, ele está pegando as televisões, dona Vilma. O problema é o seguinte, o que acontece é que as pessoas elas pegam a televisão, aí elas aproveitam tudo aquilo que dá para aproveitar na televisão e querem descartar tudo aquilo que ninguém consegue destinar. E aí quer levar só o tubo, só coisa que vale nada. Então, o CIVAP geralmente aceita a televisão íntegra. Aquela televisão que você tirou da sua casa, que você não quer mais aquele trambolho, você pega ela do jeito que ela está e leva ela lá pro galpão do CIVAP. O CIVAP aceita essa televisão. Não só o CIVAP, como várias outras instituições que trabalham aí com essa questão de retornar todos os materiais. Porém, o que se vê muitas pessoas que trabalham com reciclagem aproveitando o material nobre e não conseguindo descartar o material que ninguém quer. Porque o combinado, né, para uma empresa ter interesse econômico em pegar um tubo de televisão desse, é ela ter o retorno econômico da parte aproveitável. E aí ela vai dar destinação à parte não aproveitável. Esse é aí que faz-se o interesse econômico de retornar esse material. Então, Fábio, é porque eles estão colocando televisões aqui na frente da Coca-Cis, lá na caçamba, lá fora, eles colocam à noite e nós tivemos um problema sério aqui que o homem falou que não sabia onde que era, a gente ensinou, foi num lugar, foi no outro. Então, o que eu gostaria de pedir? Que fizesse uma divulgação na rotativa, assim, no rádio, sobre o descarte dessa televisão, mas a televisão inteira, não pedaços, porque daí ficaria mais fácil para a gente lidar com o povo aqui na frente. Perfeito, dona Vilma. E a gente não pega a televisão. Disso. Eu entendo. Tá bom? Vamos fazer isso sim. Sim. Obrigado, Fábio. Nada. Bom, o segundo tópico da ordem do dia lembram que a gente fez um convite, acho que foi Hélia Defal, né? Que veio falar um assunto do Procondama. E, mais uma vez, como já tem esse grupo que está analisando a revisão do plano diretor, né, da gente poder estar vendo também alguém, um técnico no assunto, nós podemos pedir para o Conselho de Arquitetura, né, e Urbanismo, para passar para a gente alguma coisa sobre o plano diretor, o Estatuto da Cidade,
para poder melhorar o nosso entendimento. Essa é uma sugestão. Cabe aí cada um ver se é importante ou não a gente poder fazer esse convite. Eu nem sei também, né, Fábio? Você já tem alguém para convidar? É isso que eu ia até perguntar para o Fábio. Que você conhece? Que entenda disso? Mas você está perguntando para mim, no caso? Isso. Porque tem outro Fábio, eu não sei se era ele. Não, é porque essa demanda não fui eu que provoquei. Eu não sei se foi o Cledir ou se foi alguém. Eu não sei se quem foi que provocou essa demanda. Eu acho que tudo aquilo que vier a contribuir com a revisão do plano diretor é ótimo, né? Se a gente conseguir olhar isso de forma pragmática, não de forma protelativa, né? Então, acho que se a gente conseguir uma pessoa para vir se debruçar e recordar que se trata de uma revisão de um plano diretor e não de um novo plano diretor, porque se confunde muito, isso é uma discussão antiga, né? E tem um debate dentro do Condurb que está emperrado, que é a questão do dinheiro do Condurb, que é um recurso que foi usado para a recuperação da ponte da Otto Ribeiro lá em 2017, que esse recurso foi usado. Eu não sei se tem mais recurso, porque tem um fundo lá, né? Então, possivelmente, eles devem realmente ter um recurso. Só que o parecer em si, eu acho que, a minha opinião, tá, gente? Não dá para a gente trazer um especialista de fora para vir falar de uma realidade de Assis e achar que isso vai ser a melhor solução. Nada melhor do que pessoas de Assis, que vivem em Assis, que conhecem os problemas de Assis, se debruçarem sobre o texto e darem suas opiniões de forma clara, de forma direta, como fez o Instituto Florestal. E, claro, fundamentado no Estatuto das Cidades, que é a baliza para tudo isso. Então, podemos sim convidar, acho pertinente, tudo aquilo que vier a contribuir. Mas depois que essa pessoa vier, vamos sentar, vamos nos debruçar sobre o texto e fazer a contribuição que a gente precisa fazer, porque senão nós vamos ficar mais um ano aí e em cima de um texto que não sai, eu não sei, eu acho. Nem que seja para falar, olha, esse item está horrível, vamos pôr isso. Vamos sugerir, vamos movimentar. É isso que a gente quer. A gente não está aqui para falar, para empurrar a goela abaixo de ninguém. A gente está aqui para discutir. E eu acho que é isso que está precisando. Foi um pedido do Cledir, tá? E ele pediu até para a gente poder estar solicitando para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo para que eles indiquem, então, um nome, de repente é um nome de alguém aqui da cidade de Assis mesmo, né? Para que possa, então, estar explanando para a gente. Se todo mundo concordar, eu faço a solicitação. Acho que pode ser feito, sem problema, porque isso já vai... O não a gente já tem, se alguém se quiser participar, é uma ótima oportunidade. Tá, então vamos fazer isso aí, tá, Nelma? A gente tá mandando. Mas eu vou falar depois com o Cledir se ele tem alguém lá ou conversou com alguém lá também. Eu tô achando assim meio estranho esse pedido, mas tudo bem, né? Porque já não tem essa comissão aí, que a Solange faz parte e alguns também fazem, né? Também E aí eu não entendi o objetivo concreto disso, mas se vocês entenderem e estão deliberando sobre isso, fechou, acolho e encaminho o que você precisar. Tá. O objetivo, na verdade, é melhorar o entendimento até da comissão. Tá? Então é para a comissão essa apresentação? Ou é para os conselheiros e, obviamente, a comissão se faz de conselheiros. Então a gente vai mas fazer a solicitação para o... Mas o trabalho já não está andando, já não faz meses e meses que esse material, a comissão já está debruçada em cima, trabalhando. Faz um ano que está parado. Deixa eu não, falar. Esse ano está parado, mas ano passado teve, acho que 8 reuniões aqui, que eu tenho a lista de presença dessa comissão, e eles já estão trabalhando com esse material faz tempo já, né? Então, assim, era pertinente essas informações lá no início. Aí depois... Eu posso né? falar? Não sei. Nelma, pode falar, Solange. Como eu fazia parte da comissão pelo Condema, eu estive
não me lembro, 4, Fazia. 5 reuniões. E aí é o seguinte, quando eu cheguei lá, realmente o pessoal estava se debruçando sobre cada item do que foi enviado, né? Dessa discussão do plano diretor. No meio, aí começou a surgir uma série de dúvidas que o pessoal falou, não adianta a gente ficar lendo artigo por artigo, que a coisa não vai vingar. E aí surgiu uma das perguntas seria, por que não encontrar alguém para ajudar o próprio grupo a esclarecer um pouco mais a questão do que é esse plano diretor? É isso? Aí não foi aquela moça, não veio uma moça, fez uma apresentação para vocês, acho que ela veio até na reunião do Condema também. Isso no Condema. Então, isso, a Marlene e tal. Isso, ela foi também na reunião do grupo. Mas nada para uma coisa para ficar mais... O grupo começou a pensar que assim, a gente não está entendendo tudo isso. É muito maior do que talvez esteja escrito aqui. E aí começou uma questão que eu me lembro de que o Condurb teria alguma verba, eles iam perguntar para o presidente dele lá, eu me lembro. e que por cima, não era isso, Vilma? Que em cima de uma verba, eles poderiam trazer pessoas. E eu me lembro que eu até sugeri o nome de uma arquiteta, a Sandra Mota, que foi daqui de Assis. Sim. Conversando com os amigos, falou assim, olha, ela trabalha com plano diretor. Hoje ela é professora lá na Federal de São Carlos, né? Olha, aí descobrimos que tinha uma empresa júnior da Arquitetura de Prudente para perguntar, vocês da empresa júnior sabem alguma coisa de plano diretor? Então, começou isso. E aí, isso era final do ano. E nunca mais se retomou. Então, as minhas últimas lembranças são essas, que eu dei um nome, alguém mais falou de uma outra pessoa, não esquecendo que um dia que a Marlene tinha falado com a gente, mas a gente queria ouvir um outro olhar, dentro de uma outra pessoa também falando sobre o plano diretor. Então, porque a gente ouviu uma pessoa. E aí, o que ficou, que é esse rascunho que eu passei para o Marcelo semana passada, que eles pediriam lá para o presidente do Condurb, né, levantando essas questões, se teria alguma verba para isso, para pagar alguém, ou sabe assim. Então, e aí depois eu não soube mais nada. Entendi. Entendeu? Então, porque começou, quando eu cheguei na primeira ou segunda reunião, acho que uma segunda reunião que eles já tinham começado, eles estavam olhando item por item, do que tinha sido escrito e as novas coisas. E ali começou, mas será que é isso? Então, um monte de dúvida que falou, não, a gente tem que parar e ouvir um pouco mais. Então, foi isso. Tá? Entendi. Eu entendi nessa situação do plano diretor, até acho que é interessante o Fábio explicar isso, que foi feita uma comissão, né, de funcionários da prefeitura para atualizar esse plano diretor, certo? Aí essa comissão, ela fez a atualização do plano e tal. E aí fazia parte da metodologia, além de algumas outras coisas que virão também de consulta popular e tudo mais, primeiro apresentar para os dois conselhos, né, esse trabalho que os especialistas da prefeitura tinham feito a fim de economizar. O caminho é todo esse. E aí parou nessa situação de trazer para os dois conselhos. Aí trouxe para os dois conselhos, foi protocolado aqui comigo, esse material foi encaminhado para os senhores dos dois conselhos, e esses dois conselhos se debruçaram para fazer a análise desse material. Aí, a minha pergunta, enquanto cidadã, é a seguinte, se temos um valor financeiro para pagar, né, alguma coisa, por que então já não fez lá na frente uma licitação, alguma coisa, e já vê o que ia fazer, paga, compra, entendeu? Já estávamos com o plano. Aí não adianta, porque é uma questão prefeitura, isso eu não sei. Não, mas a prefeitura fez a fim de economizar. Se a intenção era economizar, como é que agora nós vamos gastar? A última coisa que eu sei, Nelma, é de dezembro de 2019. Nós estamos em outubro de 20. Esse ano é um ano atípico. Como representante do Condema lá naquele grupo do Condurb, é isso que eu tenho para passar. Que ficou assim.
Sim. Depois de uma série de discussões, de não entendimento, olha, eu acho que não é assim, não estamos entendendo, precisamos ouvir alguém. Aí surgiu essa questão. Solange, Oi. então, assim, só para a gente poder encerrar, a gente Isso, já, eu preciso né? sair também. Só para falar, Eu não, só para falar vou... para a Nelma que foi feito, eu tenho aí a discussão de artigo por artigo, até que descobriu-se, olha, não, a gente está perdido aqui, a gente precisa de mais atenção, de alguém que fale mais. E eu acho que é aí que parou, e depois acho que não retomou, porque eu não sei. Oi, Márcia, quer falar? Ok. Eu estava com o microfone aberto aqui, conversando com meu filho. Eu não estou entendendo por que a gente está discutindo isso. A proposta é chamar uma pessoa para apresentar ou não. Então, vamos deliberar sobre isso e beleza. Ok. Mas eu também estou com você. Eu não entendi por que razão essa proposta. Eu também não entendi. Porque está parada há um ano, chamar alguém é o que foi pensado lá naquele grupo. Então, eu acho que o correto seria o Marcelo, nosso presidente, entrar em contato novamente com o pessoal do Condurb, com o grupo, né? Esqueci o nome do rapaz lá. Você falou o nome. Felipe, isso. Para ver como está, aí eu acho, olha, vai fazer isso? Então, do que o Condama faz, o Condurb faz. Não, deu certo. Tem verba, vai ser sem verba, vai ser só uma pessoa pedindo para fazer uma reunião de 40 minutos do Zoom, para não ficar... Eu concordo perfeitamente, Solange. A bola está com o grupo, o grupo que está analisando. Se eles querem ajuda, eles têm que se manifestar. Então tem que ver lá com o grupo o que virou. Teve reunião do Condurb, o que o presidente, o que o grupo acatou. Então, eu não sei mais nada. Nós poderíamos aguardar a resposta do... Se tiver essa interação com alguém do CAL, que a gente faça uma coisa maior, que entre vários membros, né? O Condama, o Condurb, quem se interessar, quer ouvir, ter uma coisa só, que aí fica todo mundo sabendo, a conversa ouviu de uma pessoa, todo mundo ouviu ao mesmo tempo. Perfeito, Solange. Eu vou sair porque eu tenho que ir lá na árvore. Até mais, pessoal. Eu mando foto, tá? Eu sou uma péssima fotógrafa, mas vou tentar tirar foto, tá? Até mais. Legal. Obrigado. Bom, então ficou resolvido que a gente vai aguardar o ofício, a resposta do ofício que eu encaminhei para o Felipe, para saber a posição que está o plano de revisão do plano diretor. Está parado. Então, mas vamos aguardar formalmente a resposta do Felipe, para a gente poder decidir a respeito de vai ou não vai indicar alguém, ao CAL, né? O nome de alguém para poder estar passando para a gente alguma coisa. Presidente, na verdade, a gente não recebeu nada, né, para analisarmos ainda. O presidente, poderíamos fazer um questionamento, inclusive para o Conselho do Condurb, se ele está se reunindo e se ele não estiver se reunindo, se é possível ele instituir a reunião virtual, assim como os demais conselhos, porque me parece que isso está emperrando a análise. Mas é a comissão que tem que analisar, gente, a comissão que tem que dar um retorno, não é? O Felipe, ele faz parte do Condurb, não faz? Faz, ele é o secretário do Condurb, e ele é o coordenador da comissão que está analisando o plano diretor, composta pelos dois conselhos. Então, Fábio, a gente poderia fazer assim... A última reunião que a gente teve para analisar esse plano foi em dezembro de 2019, daí nunca mais teve reunião, até hoje. Até eu estava perguntando para a Célia, será que não vai ter mais aquele povo não vai se reunir mais? Porque ficou tudo parado. E isso daí que a menina estava falando aí é verdade, parou nisso e nunca mais ninguém ficou sabendo mais de nada. Então tem que continuar, tem que ver o que vai fazer, porque esse plano diretor aí tem que sair de uma forma ou de outra. Ô, Fábio, então vamos fazer o seguinte, como o Felipe faz parte do Condurb, já fiz a solicitação. Vamos aguardar a resposta dele e dependendo da resposta, a gente vê qual medida joga no grupo, inclusive a resposta, para já antecipar
e de repente já resolver ali mesmo no grupo se vai ou não vai encaminhar algum documento, enfim. Vamos aguardar o Felipe, tá bom? Sim. Então, mas eu vejo assim que mesmo que ele não te responda, você pode dizer para o promotoria, né, que está pedindo, é a promotoria? Sim. Responder que não foi encaminhado nada, que de acordo com o representante do CONDAMA nesse grupo do plano diretor, não estão se reunindo e nada está sendo... a discussão não está evoluindo. Como eu tenho um prazo de 15 dias para responder ao Ministério Público, eu acho que eu posso aguardar ainda para ter um pouco mais de informação até para eles, né? E se for o caso, logicamente, eu vou falar tudo isso para ter um puxão de orelha aí do próprio promotor de justiça. Bom, pessoal, encerrando esse assunto, o terceiro assunto, na verdade, né, que eu estava vendo aqui, até você me mandou a relação dos ausentes presentes, a gente está enfrentando aí, né, não sei se é em razão da pandemia, mas as reuniões virtuais são até mais simples de acontecer, porque a gente consegue de qualquer lugar, apesar das dificuldades ainda, de repente, do seu Zé André, né? Eu não sei se ele tem dificuldade, mas... É grupo de risco e tem dificuldade, né? Mas são poucos, né, com essa dificuldade. E eu vejo que a participação sempre são dos mesmos, porém, o quórum caiu. Né? Caiu, né? Caiu. Quem que é a Mariane que está aí? Mariane entrou agora, eu não vi esse nome. Aí, não está aí, ó, Mariane, embaixo do Fábio. Ah, é. Quem que é? Para mim, pôr aqui na lista de presença. Possivelmente é a funcionária da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Se for a Mariane com 2 N's, acho que é ela. Ela está sem microfone, ela trabalha no CIAMA. É porque a secretaria não tem esses acessórios. Perfeito. Ela acabou de escrever, está sem microfone. Tá. Não, pensei que era mais algum conselheiro, Mariane, por isso. Com relação à defesa agropecuária, virtualmente eu nunca vi nas nossas reuniões. Uma orientação que eu queria passar é o seguinte: quando abre o link da reunião, é importante encaminhar além... Por exemplo, o Siciliato, ele teve dificuldade, ele falou que o celular dele não dava para ele acessar, ele ia entrar no computador lá do serviço, mas aí ele não tinha o link. E eu enviei para ele, mas acho que ele não conseguiu entrar, que eu não vi ele aqui, né? É que assim, funciona da seguinte forma, você tem que ter o programa chamado Zoom, seja no celular, seja no computador. Se você está no celular, você tem que entrar na sua loja de aplicativos, baixar o Zoom. Se você estiver no computador, você tem que entrar no site do Zoom, baixar o Zoom para poder usar a ferramenta. Então, se nem no celular dele, nem no computador, ele tem a ferramenta instalada, ele não vai conseguir acessar a reunião. Não, é que o celular dele, acho que não tem os equipamentos, não tem a potência, sei lá como eu vou dizer, para poder fazer isso. Mas o computador dá, só que nós não tínhamos mandado por e-mail, entendeu? E-mail, né? Vamos encaminhar então, por e-mail. A gente mandar também o link pelo e-mail que ajuda, né? Peço desculpas aí pela demora, foi culpa minha, porque eu que tenho que gerar o link, e aí eu demorei para mandar para o Marcelo também. Beleza. Mas hoje nós tivemos 11 segmentos presentes, então foi legal. Subiu para 11. Né? Hoje teve 11 segmentos presentes. Então, Nelma, você que tem a listagem aí, só para ver quem que não apareceu sem justificativa, né? Para a gente, sei lá, de repente perguntar, tá recebendo o link, né? Seja por e-mail, seja pelo CONDAMA, pelo grupo do WhatsApp, ou então, não tem interesse, né? Não, acho que esse ano, gente, nós vamos ter que ter uma paciência a mais com todo mundo, que nós estamos num momento muito difícil, né? Então, nós temos que ter uma certa tolerância, um jeitinho, a gente vai conseguir compor, sim. É porque todos estão com alguma... Eu falo que senta cada um carregando uma cruz, né? Então, o pessoal da FEM e da Unesp, eles devem ter as suas dificuldades também. Não sei, eu tentei falar com a Elaine, mas ela não atendeu. Né? Então, não sei como está a situação deles, mas eles sempre participam também, né? Acho que
algum contratempo. O Rodrigo da Saúde, eu liguei para ele estava numa reunião e falou que queria entrar. Por isso que eu até perguntei quem era a Mariane para ver se era algum dele, né? Aí a educação não entrou também, que é a Nelma, não sei se a Nelma está trabalhando ou não, mas ela é muito participativa também, né? Sim. Então, aí depois os demais entraram, o Cledir está de férias, junto com o suplente dele, que eu liguei. Aí ficou o Fontolan com o Siciliato teve dificuldade para entrar, mas ele também falou que queria entrar. Aí tem o seu José André com o Geraldo sempre entra também, né? O Geraldo, ele é participativo, né? Geraldo. É o suplente do seu José André. Ah, sim. Né? Aí tem as duas pessoas da Associação de Moradores, que é a dona Santina e o seu Jaime. Para eles, eu acho que já é mais difícil, né? Uhum. Agora, o Sindicato Rural, eu acho que merece uma fala, sim, que o Sindicato Rural, eu nunca vi a participação deles, que é o Paulo e Ernesto Mainardi, os dois do Sindicato Rural. Esses dois eu nunca vi. Também não. Né? E os demais todos participam. Então... Uma coisa que se tornou também parte do cotidiano é a multiplicação das reuniões online, né, que estão acontecendo. Estes dias atrás mesmo na Sabesp, haviam 4 reuniões no mesmo dia, 2 no mesmo horário. Ontem eu recebi uma ligação do Horto Florestal para confirmar se eu participaria de uma reunião que nós vamos ter, né, Osmar, no dia 30. Seria interessante, Nelma, na medida do possível, se quiser ajuda, compartilhar, inclusive no WhatsApp, para a gente ir ligando para esse pessoal uns 3 dias antes para ver se vão participar e se precisa de algum tipo de ajuda. Né? Tá certo. Precisamos sim fazer isso. Vou mais Fábio, só para comentar, na realidade essa reunião, você vai receber uma nova ligação, um novo e-mail, que essa reunião do dia 30 foi cancelada, porque o governador soltou um decreto hoje, mudando o dia 28, que é dia do funcionário público, para o dia 30. Então, nós vamos mudar essa reunião. Viu, Marcelo? Você também iria participar dessa reunião, o Fábio, Nosaki, acho que só. Né? E nós vamos provavelmente jogar ela para o dia 3 ou dia 4 de novembro, no período da manhã. É uma terça. Certo. Porque dia 2 é segunda, né? Então, acho que logo depois, terça ou quarta. Então, infelizmente, a gente não vai poder realizar dia 30. Tá legal. Obrigado aí, desculpem. Quem me perguntou? Fábio, né? O Fábio. Então, dia 17/11 está aqui no calendário. Próxima reunião. Para não haver nenhum problema, eu já vou criar a reunião do dia 17 de novembro e já vou mandar o link para todo mundo. Aí vocês já ficam com ele para se lembrar até o dia 17. Mas é importante a gente reencaminhar no dia. Tá bom. Na realidade, deixa eu só um comentário. Eu acho que é difícil essa questão de participar de conselhos, né? E com relação ao mesmo CONDAMA, né? O CONDURB, a gente sabe que as reuniões já são pré-agendadas sempre nas terça-feira de cada mês. Né? Então, a gente já poderia anotar na nossa agenda que essas terças-feiras, as terceiras terças-feiras são reuniões do CONDAMA, mas enfim, com essa questão da pandemia agora, eu acho que a gente está tendo muito mais reuniões virtuais, eu acho que acaba atropelando algumas, mas é complicado, né? Então, assim, eu estava ouvindo o levantamento que vocês estavam fazendo das instituições, mas a gente tem isso acontece em todos os conselhos, ainda mais no CONDAMA. Já houve uma diminuição, né? Por conta disso, né? Mas ainda a gente está tendo problema. Não, mas infelizmente é isso que ocorre. Beleza. Queria agradecer a todo mundo que está presente, os que já foram, mas se fizeram presentes. E esperamos aí no dia 17 de novembro, às 14 horas, a reunião virtual. Tá bom? Então, obrigado. Boa tarde para todo mundo. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, obrigado. Bom término de semana a todos aí. Se cuidem.